Fala, Gessista, beleza? Vamos fazer agora uma revisão para o concurso da Prefeitura de Água Branca. O conteúdo será raciocínio lógico. Então, os cargos que tem o conteúdo raciocínio lógico, você vai utilizar esse conteúdo. Então, vamos para a aula agora. Então, esse é o conteúdo do edital. Está sendo colocado para o concurso da Prefeitura de Água Branca e a banca é o Instituto Legados. Então, vamos para a resolução das questões agora. Vamos para a questão número 1. Um anagrama de uma palavra é uma reordenação qualquer de suas letras. Por exemplo, Roma é anagrama de amor. AMO, AMRO é outro. O número de anagramas da palavra banana é igual a. Então, para a nossa solução, nós temos que ver que existem repetições de letras. Então, na nossa solução, nós vamos perceber que existem repetições. A letra A, ela aparece 3 vezes. A letra N, ela aparece 2 vezes. Sendo assim, como eu quero formar anagramas, eu vou fazer uma permutação. Eu vou contar quantas letras eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 letras, você coloca aqui embaixo. Aqui você vai colocar as repetições. Da maior repetição, que é 3, para a menor, que é 2. Você vai fazer uma permutação onde você tem, aqui em cima você vai colocar o 6 fatorial, e aqui você vai colocar 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, esse 6 aqui, se você prestar atenção, ele veio daqui, ó. Esse 6, ele faz referência a isso aqui, o total de letras, e aqui são as permutações. Quando você prestar atenção para cá, ó, aqui serão as permutações. E esse fatorial, como é que se calcula? Já expliquei em aulas anteriores. Então, se você tiver 5 fatorial, isso é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você tiver 4 fatorial, isso é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tiver 3 fatorial, isso é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tiver 2 fatorial, você sempre vai entender que vai dar sempre 2. 2 fatorial sempre é 2. 1 fatorial sempre é 1 e 0 fatorial, por definição, ficou 1. Basicamente é isso. Então aqui, ó, você vai decrescer esse fatorial aqui, ó, você vai chegar até o maior fatorial que tiver aqui no denominador. Então vai ficar assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Você para no 3 fatorial, porque é o maior que eu tenho aqui no denominador, 3 fatorial. E você já sabe que 2 fatorial tem que guardar na sua mente, vale sempre 2. Agora eu posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. Ficou apenas agora, ó, 6 vezes 5 vezes 4. Eu posso dividir aqui o 4 por 2. 4 por 2 vai sobrar quem? 2. Então vai sobrar 2. Então ficou agora quem? Ficou 6 vezes 5 vezes 2. Então ficou agora quem? 6 vezes 5 vezes 2. 2 vezes 5 são 10. Ficou 6 vezes 10 igual a 60. Você marcaria a letra A. Beleza, então basicamente é isso. Então vamos para a próxima. Próxima questão diz assim: o número de anagramas da palavra assado que não tem as duas letras S juntas equivale a quanto? Vamos lá. Então, se eu pegar, vou para a nossa solução assim, ó. Se eu pegar o total de letras, total de permutações, total geral de permutações, e subtrair do total de letras S juntas, no final eu vou ter as duas letras S separadas. É o que ele quer. Olha só, se eu calcular o total de permutações da palavra assado, subtrair do total de letras S juntas, é claro que eu vou ter o total de S o que separados. Ó. Não tem as duas letras juntas, então elas estarão separadas. Então, para calcular o total, como eu tenho a palavra assado, se você prestar atenção, tem 2 repetições da letra A e 2 da letra S. Então, isso aqui vai ser uma permutação de quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aí 2 o quê? Isso aqui são as repetições. Você tem que estar sabendo. Ó. São 2 repetições da letra A e 2 repetições da letra S. Então, isso aqui é o número de repetições. Beleza. Para calcular isso aqui, vai ficar quanto? Permutação de 6 fatorial sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial. Então, eu vou decrescer até o maior fatorial, que no caso aqui é o 2 fatorial. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Sobre 2 fatorial vezes esse 2 fatorial é 2. Então, corta esse com esse. Eu posso cortar agora, ó, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2
vai dar 2. Então, na verdade, isso aqui ficou quanto? Ficou 6 vezes... Ficou 5 vezes 2 dá 30, 5 vezes 2 dá 10, vezes 3 dá 30, vezes 6, 6 vezes 3, 180. Então, você vai colocar aqui 180. Então, total 180. Agora eu quero calcular elas juntas. Então, como é que eu faço para calcular elas juntas? Então, a palavra assado, assado. Então, para ser elas juntas, eu vou ter que juntar isso aqui, ó, vai ter que virar um só. Então, esse S, para andar junto, isso aqui vira uma casa só. Tudo bem? Agora, o que eu faço? Olha, se eu considerei isso aqui uma coisa só, o 2S uma coisa só, então é como se eu tivesse agora quantas letras? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. E eu faço a permutação de 5. Considerando o S uma coisa só, só vai haver a repetição das letras A. Então, vou colocar aqui letra A sendo repetida. E aí eu vou fazer a permutação entre elas, considerando o S sempre juntas. Então, isso aqui vai ficar quanto? 5 fatorial sobre 2 fatorial. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Corta 2 com 2. Ficou agora quem? Ó? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Pronto. Agora, para me encontrar o SS separado, ó, eu vou chamar aqui de apresentar a letra X. Então, X vai ser igual a quem? O total, que é 180, menos 60. Isso aqui vai me dar um total de quanto? 120. Então, gabarito letra C. Veja que essa questão caiu recentemente, aí, por exemplo, no concurso do Ministério Público de Santa Catarina. Bem interessante essa questão. Então, eu calculo o total, todas elas, subtraio a quantidade de vezes que eu vejo o SS junto. Se eu subtrair o total menos aonde eu tenho ele junto, vai ter o quê? O total deles separado, que vai dar um total de 120. Questão 3 diz assim. Um profissional deseja organizar 3 livros de história, 4 de física e 2 de biologia, de modo que fiquem enfileirados na prateleira da biblioteca, sendo que a única exigência é de que os da mesma área fiquem juntos, sempre juntos. Qual é o número de possibilidade de esses livros serem organizados? Então, olha só, mais uma questão de permutação. Então, vê se você entende isso aqui. Imagina que eu tenho aqui quantos livros de histórias? 3. 1, 2, 3. Depois eu tenho 4 de física, depois eu tenho 2 de biologia. Olha só, primeiro eu vou fazer as permutações entre esses livros de histórias. Então, isso aqui vai ter 3 permutações. Agora eu vou permutar porque os livros podem trocar de lugar. Física 1, Física 2, Física 3, Física 4, seja lá qual for. Então, você vai trocar de lugar 4 vezes, ó, 4 fatorial. Biologia 1, Biologia 2, isso aqui vai trocar de lugar 2 vezes. Então, é essa possibilidade, e essa possibilidade, e essa possibilidade. Beleza. Agora tem mais uma possibilidade. Ele falou o seguinte, eu quero que os livros da mesma área sempre fiquem juntos. Então, eu vou considerar isso aqui, ó, um só. Você vai considerar como se aqui fosse um pacote só agora, para atender essa última possibilidade. Ó. Isso aqui vai ser como se fosse uma coisa só. Então, se isso aqui vai ser uma coisa só, isso aqui uma coisa só, isso aqui uma coisa só, então isso quer dizer que eu tenho quantas possibilidades aqui de trocar de lugar? 3. I, 3 fatorial. Pronto, agora o I representa multiplicar. Então isso aqui vai ficar assim. 3 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Agora é só fazer, ó, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quem é 2 fatorial? É 2. Quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Agora é só multiplicar todo mundo aqui, ó. 3 vezes 2 deu 6. 3 vezes 2 deu 6. 3 vezes 2 deu 6. 4 vezes 2 deu 8. Agora é só multiplicar todo mundo de novo. 6 vezes 6, já sabe que é 36. 36 vezes 6, 6 vezes 3, 36 vai 3, 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Então dá 216 vezes 8. 6 vezes 8, 48 vai 4. 8 vezes 1 dá 8, dá 12, vai 1. 2 vezes 8, 16, dá 17. Então dá 1.728 possibilidades desses livros serem o quê? Organizados. Então é dessa forma que se trabalha. Primeiro, permuto entre eles e como eles vão ser um só, unifico em um só e vejo quantos ficaram. Ficou uma possibilidade, uma possibilidade, uma possibilidade. Total de possibilidade, 3. É só multiplicar.
É o princípio multiplicativo. Próxima, 4. Paulo gosta de organizar suas 8 camisetas em 3 gavetas diferentes, de forma que não fiquem abarrotadas. Ele, entretanto, não as guarda em nenhuma ordem específica. De quantas maneiras diferentes ele pode organizar suas camisetas? Questão 4. Questão 4. Paulo gosta de organizar suas 8 camisetas em 3 gavetas diferentes, de forma que não fiquem abarrotadas. Ele, entretanto, não as guarda em nenhuma ordem específica. De quantas formas diferentes ele pode organizar suas camisetas? Observe que são 8 camisetas em 3 gavetas. A ordem não interessa, porque ele fala de quantas maneiras ele pode organizar elas e elas não são guardadas em nenhuma ordem específica. Vamos para a questão 4. Paulo gosta de organizar suas 8 camisetas em 3 gavetas diferentes, de forma que não fiquem abarrotadas. Ele, entretanto, não as guarda em nenhuma ordem específica. De quantas formas diferentes ele pode organizar suas camisetas? Quando ele falou que não guarda essas camisetas em ordem específica, isso quer dizer que ele está tratando de combinação. Então você vai fazer o seguinte, na nossa resposta, você vai colocar o seguinte, a combinação de 8 camisetas em 3 gavetas. Para resolver combinação, você pega esse número 8, vai colocar aqui em cima, divide e pega esse 3 e vai colocar aqui embaixo. E aqui você vai multiplicar por 3 fatores. Aqui, ó, esse número 3, ele indica o número de fatores que irão se multiplicar. Número de fatores para multiplicar. Então aqui, ó, a partir do 8, você vai decrescer para ter 3 fatores. Ó. Um fator, 8. 7 vezes 6. Então está aqui os 3 fatores. Embaixo eu também tenho que ter 3 fatores. 3 vezes 2 vezes 1. Então basicamente, ó, 3 vezes 2 dá 6, corta com 6. 8 vezes 7, 56. Você marca a letra B. Então sempre é dessa forma. Próxima, quinta. De quantas maneiras diferentes a professora Lúcia poderá organizar a sua turma com 25 alunos, formando trios para a realização de um trabalho? Observa que ela não me deu uma especificação, uma ordem específica. Quando a ordem não interessa, isso é combinação. Então, para essa solução, você vai usar a combinação de 25 alunos, não me interessa qual é aluno, e você vai colocar nesses trios. E o total de trios são quanto? 3. Trio é 3, você sabe disso. Então, você vai pegar agora o seguinte, olha. Meu Deus, que piada sem graça. Vamos lá. Questão 5. De quantas maneiras diferentes a professora Lúcia poderá organizar sua turma com... Então, observe que a turma tem 25 alunos, formando trios para a realização de um trabalho. Veja que ela tem 25 alunos, quer formar trios e ela quer saber quantas maneiras diferentes ela poderá organizar essa turma. Como você pode observar, eu posso pegar qualquer aluno para colocar nesses trios. Consequentemente, a ordem não interessa. Se a ordem não interessa, você vai combinar. Você vai fazer uma combinação de 25 alunos para 3 trios. Então aqui você nota, lembra o seguinte, olha, você vai dividir. Você vai colocar esse 25 aqui e você vai colocar esse 3 aqui. Esse 3 indica quantos fatores eu vou ter multiplicando no numerador e quantos fatores eu vou ter multiplicando no denominador. Vou ter 3. Então aqui, ó, 25, 24, 23. Embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Tem 3 em cima, 3 embaixo. Então, fechou. 3 vezes 2, 6. Ficou 24 dividido por 6. Esse aqui vai ficar quanto? Ó? 25 vezes. Quanto é 24 dividido por 6? 3 vezes 2 não são 6? Quanto é 24 dividido por 6? Você coloca 4. 6 vezes 4, 24. Agora, olha só. Vezes 23. Agora você vai multiplicar isso aí, ó. Vai ficar 25 vezes 4. Então, fazendo essa multiplicação, 4 vezes 5, 20, dá 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Vezes 23. É só pegar isso aqui, ó, vai ficar 23 e acrescenta 2 zeros. Então, são 2.300 maneiras diferentes. Gabarito letra C. Então, vamos para a questão de número 6. Ludmila realiza uma prova em cujas questões existe apenas 2 opções para marcar, verdadeiro ou falso. Para obter pontuação mínima, ela precisa acertar
3 das últimas 4 questões, cujas respostas ela não sabia. Qual a probabilidade ou a chance de a candidata acertar pelo menos 3 das últimas 4 questões, marcando aleatoriamente? Então a solução vai ser o seguinte, olha, ela precisa acertar 3 das 4 últimas questões, das últimas 4 questões, e ela não sabia. E ele fala que ela precisa, né, qual é a chance dela acertar pelo menos 3. Então, pelo menos 3 significa que é a partir de 3, ó. Se a partir de 3, ela pode acertar 3 ou 4 questões. Como ela vai chutar em verdadeiro ou falso, ela tem 50% de chance verdadeiro, 50% de chance falso. Ela tem 50%, então ela vai ter um meio para cada um. Beleza. Então, sabendo disso, eu vou utilizar o quê? A probabilidade aos eventos independentes complementares. Então, como é que se calcula isso? Olha, você vai colocar assim, ó. Quando você vê, um detalhe, quando você vê ou, você associa a somar. Quando você vê e, você associa a multiplicar. Então vejamos, ó, eu quero a probabilidade, aonde eu tenho o seguinte, olha, como são 4 questões, eu vou chutar, não me interessa se eu vou chutar, qual é a ordem, eu posso chutar a quarta, a segunda, depois eu posso chutar a primeira, ou então eu posso chutar a primeira, a quarta, a segunda, a terceira. Então eu vou combinar isso aí, ó. Eu vou combinar 4 questões, onde eu tenho que acertar quantas? 3. Então eu tenho 3 de 4. Olha lá, ó. 3 das últimas 4. Aqui, ó, a combinação das 3 das últimas 4. Aqui, ó, eu vou precisar acertar isso aqui, ó. Acertar. 3 das 4. E, tem um detalhe, ó. E, vou continuar, ó. E é multiplicar, ó. E tem um detalhe. Eu posso acertar no chute, ó. 1/2. Eu posso acertar 50%, ó. 1/2. Se eu vou acertar, eu tenho que acertar pelo menos quanto? 3. Então, inicialmente, eu tenho que acertar 3 de um total de 4. E tem um detalhe, mas eu também posso observar que eu posso errar. Então, eu tenho 50% também de errar. Se só são 4 questões e para acertar são 3, para errar vai ficar quanto? 4 menos 3 dá 1. Pronto. Ou, outra possibilidade, ó. Ou, outra possibilidade vai ser o seguinte, ó. Ou, não é mais, ó. Ou outra possibilidade é o seguinte. Eu posso agora pegar essas 4 questões e acertar as 4. Dessas 4, né, a partir de 4, né, a partir de 3, então pode ser 3 ou 4, ó. Acertar 3 ou acertar 4. E, um detalhe. Para acertar agora, eu posso chutar e acertar quem? As 4. E um detalhe, agora, se eu vou acertar as 4, para errar eu só vou errar agora com quanto? 0. Porque 4 menos 4 dá 0. Agora é só resolver isso aqui, olha. Uma combinação, onde eu tenho isso aqui, ó, combinação de 8, 7, ó. 8, 7. Você tem aqui, ó, isso aqui vai dar quanto? 8. Se eu tiver uma combinação de 9, 8, isso aqui vai dar quanto? 9. Se eu tiver uma combinação de 7, 6, isso aqui vai dar quanto? 7. Então, se eu tenho aqui a combinação de 4, 3, isso aqui vai dar 4. Vezes 1 elevado ao cubo, 1. 2 elevado ao cubo, 8. Vezes 1/2 elevado a 1, 1/2. Mais combinação de 4 escolhe 4. Se eu tiver a combinação assim, ó, 3 escolhe 3, isso aqui vale 1. Combinação de 2 escolhe 2, isso aqui vale 1. Combinação de 5 escolhe 5, isso aqui vale 1. Então, combinação de 4 escolhe 4 vale 1. Vezes 1/2 elevado a 4. Vai dar 1 elevado a 4, que é 1, e 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 4, 16. Esse aqui vai ficar 1 sobre 16 vezes 1/2 elevado a 0, dá 1. Então, isso aqui implica dizer que vai ser o quê? Probabilidade de 4 vezes 1 vezes 1, 4. 8 vezes 2, 16. Mais 1 vezes 1 vezes 1, 1 sobre 16. Agora, como o meu denominador é igual, a probabilidade vai ser quanto? Conservo 16 e soma aqui 4 mais 1, 5. Então, a probabilidade, a chance de a candidata acertar pelo menos 3 das últimas 4 questões, marcando aleatoriamente, seria quanto? 5/16. Então, gabarito, letra C. Próximo. 7º. O protocolo de determinado tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos aos termos de uma progressão aritmética. De razão, 2. Então, olha só, já me deu a razão. A cada dia,
primeiro processo que chega, o A1, vale 3. O segundo, A2, vale 5. E assim sucessivamente. Se em determinado dia o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então, nesse dia, foram protocolados quantos processos? Vamos lá. A solução é o seguinte, ó. Eu já tenho a razão, que eu vou chamar de R, e a minha razão vale 2. O meu primeiro processo, A1, ele já me disse que vale quanto? 3. O segundo, A2, ele diz que vale 5. Verdade, ó, porque 3 mais 2 dá 5. A razão aqui, ó, tem razão de 2, desculpe, 2. Vai ficar 3 mais 2, 5. É de mais de 2 em 2. Beleza. Agora observe o seguinte, ele me disse que o último processo, o AN, ó, o AN vale 69. Então, vejamos o seguinte, ele pergunta, então nesse dia foram protocolados o quê? Foram protocolados N processos. Então, é só utilizar o termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. AN vale 69, igual a 1, se você observar o primeiro termo, 3, mais N é o que eu quero saber, menos 1 vezes a razão que ele me deu, que vale 2. Vai ficar agora aqui, ó, tá mais aqui, vai menos. 69 menos 3 é igual. Propriedade distributiva, 2 vezes N, 2N, menos 2 vezes 1, 2. 69 menos 3, você está vendo que vale 66. Menos vai mais 2, igual a 2N. Aqui vai dar 2N é igual. 66 mais 2 vai dar 68. Então, como N está multiplicando, vai ficar N é igual a 68 dividido por 2. A metade vale 34. Então, a pergunta é, nesse dia foram protocolados quantos processos? 34. Então, vamos para a questão 8. Em uma progressão aritmética de 5 termos, na qual A1 vale 12 e A5 vale 24, qual a soma de todos os seus termos? Então, vejamos, olha. Para a solução, eu tenho que saber como é que se calcula a soma. A soma de n elementos é igual ao primeiro termo, A1, mais AN, vezes o número de elementos sobre 2. Ora, o que é que eu sei? Que o n vale, são 5, ó, vai até a 5, ó, então são 5. Aqui vai ficar a soma de 5 termos é igual a 1, que vale 12, mais AN. O AN é o A de 5. O A de 5 vale 24. Então vai ficar 12 mais 24 vezes o número de elementos, que são 5, sobre 2. Então, minha soma de 5 termos são quem? 12 mais 24, 36 vezes 5 sobre 2. Eu posso dividir 36 por 2. Então, minha soma de 5 termos é igual a 18 vezes 5. 18 vezes 5 dá 90. Gabarito, letra D. É assim que se faz. Vamos para a próxima. 9. A razão de uma progressão aritmética crescente tem o primeiro termo igual a 10 e a soma dos seus 20 primeiros termos igual a 770. Ele quer saber a razão. Vamos para a solução aqui, ó. Então, qual é a minha preocupação? É calcular essa razão. Agora, ele me deu a soma. Eu sei que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E eu sei que a soma é igual ao primeiro termo mais AN vezes o número de elementos sobre 2. Vou ter que usar isso aqui. Então, o que eu posso observar? Vamos usar a primeira aqui, ó. Vamos usar essa primeira aqui. Vou chamar essa aqui de primeira e aqui a segunda. Então, vou usar a primeira aqui do lado. Então, eu sei que a N, ó. O que eu sei de AN? Ele quer os 20 primeiros termos. Então, já sei que N vale 20. Então, a N, ó, é A de 20. É igual a 1. A1 eu já tenho. A1 ele já me deu, vale 10. Vamos lá. Vai ficar 10 mais o número de elementos, que é 20, menos 1, vezes a razão que eu estou procurando. Então, o A de 20 termos é igual a 10 mais 20 menos 1 são 19. 19 vezes R dá 19. Ok. Agora vamos para a soma. A soma de 20 termos é igual ao primeiro termo, que é 10, mais o AN que eu descobri, ó, o AN é o A de 20. Esse AN aqui é o A de 20. Então, o A de 20 vale quanto? 19, vale 10 mais 19 vezes R. Vezes o número de elementos, que são 20, e vou dividir por 2. Só que ele já me disse que a soma é 770, então eu vou substituir. Então a soma dos 720 é quanto? 770. Igual. 10 mais 10 são 20, mais 19 vezes R. Eu posso dividir 20, porque aqui está multiplicando, ó, 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá quanto? 10 vezes 10. Agora veja. E esse 10 aqui, pessoal,
vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui, vai ficar assim, ó. 20 mais 19R é igual a 770 dividido por 10. Se está multiplicando, passa dividindo. Eu vou cortar 0 com 0. Esse aqui vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 19R é igual a 77 menos 20. Então, 19R é igual a 54. Isso implica dizer que R, como 19 está multiplicando, vai ficar 54 sobre 19. Isso aqui vai implicar em quanto? Desculpa, 54 vai ficar 57. 77 menos 20 dá 57. Então, isso aqui vai dar 57 sobre 19. 57 sobre 19 dá 3. 3 vezes 9, 27 vai 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2 que foi, dá 57, gabarito, letra A. Então, só revisando aqui, ó. 20 mais 19R é igual a 77. 19R é igual a 77 menos 20. 77 menos 20 dá 57. O 19 que está multiplicando passa dividindo. 57 sobre 19 vale 3. Vamos para a décima. Olha o que ela diz aqui, ó. Carlos é professor de matemática e propôs o seguinte problema para seus alunos. Uma determinada progressão aritmética de razão 4, ele já me deu a razão, então aqui para a solução. Ele me deu aqui a razão. Questão 10. Carlos é professor de matemática e propôs o seguinte problema para seus alunos. Uma determinada progressão aritmética, uma PA, de razão igual a 4, começa com o número 12. Qual será o seu 51º termo? Posição 51. Vamos para a solução aqui, ó. Ele me disse que a razão vale 4. Ele me disse que o primeiro termo A1 vale 12. Então ele quer saber qual será o número 51. Qual será o número, a posição 51. Beleza. Então foi o seguinte, olha. Como é que eu calculo isso? Você vai pegar assim, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Aí você vai substituir o que você tem, ó. O A1 está valendo 12, mais. Veja que ele quer a posição 51. Então ele quer, ó, A de 51. É igual a... Então quantos termos eu vou ter? 51. Menos 1 vezes a razão. Qual é a razão? A razão é 4. Então vai ficar assim, ó. A de 51 é igual a 12 mais 51 menos 1 dá 50. 50 vezes 4. Então o A de 51 é igual a 12 mais 4 vezes 50 dá 200. Então, isso quer dizer que o A 51 vai ser quem? 212. Então você marcaria a letra B. Esse é o nosso gabarito. Vamos para 11. Em uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é A1 igual a 3 e a razão é Q igual a 2, o sexto termo equivale a... Então observa que agora é uma progressão geométrica. E ele quer saber qual o valor do sexto termo. Então vamos para a solução. Para isso, eu tenho que saber como é que se expressa a fórmula relacionada a uma progressão geométrica. Isso aqui vai ser o seguinte, ó. AN é igual a 1 vezes Q, que vai ser uma razão, elevado ao número de elementos menos 1. Então, Q equivale a uma razão. Então, observa que ele já me deu A1, está valendo 3, ó, já vou substituir aqui. Ele me disse que a razão Q vale 2, ó, vou substituir aqui. Ele quer o sexto termo, então ele quer o N6. É só fazer isso aqui, ó. A6, que ele quer saber, é igual a 1, que é 3, vezes Q, que é a razão 2, elevado ao número de termos, que é 6 menos 1. Então, o A6 é igual a 3 vezes 2 elevado a 6 menos 1 dá 5. Então, esse aqui vai dar quanto? Ó? A6 é igual a 3 vezes 32. Então, o A6 é igual a 96, gabarito, letra D. Lembrando que 2 elevado a 5 é quem? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ó. Até aqui você já sabe, ó, que vale 16. 16 vezes 2 dá quanto? 32. Então, 32 está aqui. Beleza, vamos para a questão de número 12. A questão diz assim: o valor de x que satisfaz a equação x mais 2 terços de x, mais 4 nono de x, mais 8 27avo de x, mais é igual a 243. Em que o primeiro membro, isso aqui tudo, é uma PG infinita. Está dizendo que isso aqui é uma progressão geométrica infinita. Então, se é uma progressão geométrica infinita, eu vou ter que saber a soma. Vamos lá. Então, a solução é o seguinte, ó, a soma de uma PG infinita aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a A1 sobre 1 menos a razão que é aqui. Então, o A1 eu já sei que vale x.
Agora eu vou ter que encontrar a minha razão. Como é que eu encontro a razão de x mais 2/3 de x mais 4/9. 4/9 de x. Vou apagar isso aqui. 4/9 de x mais 8/27 de x e vai até o infinito, né? É só você pegar esse aqui, ó, posterior menos anterior. Isso aí vai dividir um pelo outro, vai ficar 2/3 de x dividido por x. Isso aqui vai dar quem? Corta x com x, vai ficar 2/3. Isso aqui vai ser a minha razão. Eu já descobri que Q vale 2/3. Agora é só substituir. Então a soma infinita vai ser quem? A1, que é x, divide por 1 menos Q, que é 2/3. Para resolver isso aqui, ó, o 1 sozinho é como se fosse 1 sobre 1. Ficou 1 sobre 1 menos 2/3. Como eu quero que o denominador seja o mesmo, tem que ser multiplicado por 3. Se eu multipliquei o denominador por 3, tem que multiplicar o numerador por 3 para manter a proporção. Então ficou 3 sobre 3 menos 2/3. 3 menos 2 vai dar 1. 1 sobre 3. Então vai ficar assim, ó. A minha soma infinita da progressão geométrica vai ficar quem? X sobre 1 menos isso deu quem? 1/3. Só que minha soma, ele diz que vale 243. Então eu vou substituir isso aqui por 243. Então vai ficar assim, ó. 243 é igual a x sobre 1 sobre 3. Ó. Então multiplica. Então x vai ser igual a quem? 243 dividido por 3. Então agora você vai fazer a divisão de 243 por 3. Isso vai equivaler a quanto? 24 por 3 não dá 8? Vai ficar 8. 3 por 3 não dá 1? Então vai dar 81. Pronto. Então 24. 243 por 3 dá 81. Gabarito, letra D. Vamos para a 13. Seu Ademilson parcelou a compra de um celular no valor de R$ 1.500 em 15 meses. Ele observou que o valor final que ele pagaria seria de R$ 2.400. Sabendo que essa compra foi realizada sob o regime de juros simples, qual foi a taxa de juros semanais? Então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, o montante que ele vai pagar, o valor futuro, ó, ele fala assim, o valor final, o valor futuro dá 2.400. O capital que ele vai investir inicialmente é quanto? De 1.500. Tem mais que eu tenho de informação? O tempo aí, eu vou chamar, vai ser 15 meses. O que ele tem mais de informação? Ele quer o I. Agora falta calcular os juros. Como é que eu calculo os juros? Ora, eu sei o seguinte, montante é igual a capital mais juros. Então, posso dizer que os juros é o montante menos o capital. Então, os juros é igual a 2.400 menos 1.500. Então, meus juros vale quanto? 900. Ok, então já descobri agora o valor dos juros. Eu vou colocar aqui 900. Agora eu quero a taxa. Eu sei que juros é CIT. Capital vezes a taxa vezes o T. Agora, meus juros vai ser de quanto? Ó? 900. Igual ao capital que eu vou investir, que é 1.500, que ele vai investir, vezes a taxa que eu quero saber, vezes o tempo. Mas qual é o valor do tempo? Tempo 15. Então, observa aqui, como isso aqui está multiplicando, eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Aí ficou 9 igual a 15 vezes 15, que dá 225. Você vai colocar 225 vezes I. Agora o I vai ser quem? 9 dividido por 225. Agora, para ser porcentagem aqui, ó, percentagem, eu multiplico isso aqui por 100%. Então vai ficar como? Ó, I é igual a 900% dividido por 225. Então meu I vai ser igual a quanto? 4%. Gabarito, letra C. Então você faz aqui, ó, quando você dividir 900 por 225, ó, você observar para as alternativas que só tem um 4 lá. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, 9, 10, vai 1. 4 vezes 2, 8, 9. Então, realmente, o gabarito seria a letra C. Vamos para a próxima. Em uma caixa opaca existem 20 bolas pretas, 16 bolas brancas e 19 bolas azuis misturadas e indistinguíveis ao tato. Qual a quantidade mínima de bolas que uma pessoa deve apanhar para que tenha certeza de que pegou um par de bolas brancas? Ok. Isso aqui tem a ver com o princípio da casa dos pombos. Então vejamos. Para que eu possa resolver isso aqui, ele quer que a pessoa vá pegando bolas e qual a quantidade mínima para que ela consiga pegar um par de bolas brancas.
Então você vai ordenar de tal forma que as bolas brancas sejam as últimas a serem trabalhadas. Então você esquece as bolas brancas, que são 16 aqui. Então você esquece ela por enquanto. Agora, você vai pegar a maior quantidade de bolas, que são 20 bolas pretas. Mas a seguir você vai pegar a próxima quantidade, que são as 10 bolas azuis. Pronto. Já peguei a maior quantidade de bolas pretas, já peguei a maior quantidade de bolas azuis, agora eu só preciso pegar um par de bolas brancas entre as 16. Então só vou pegar agora um par, duas. Então, quantas eu precisei pegar, qual foi a quantidade mínima de bolas que eu precisei apanhar para que eu tivesse certeza que eu peguei duas bolas brancas. Então soma aqui, ó. 20 mais 10 mais 2, 32, gabarito, letra E. Então você ordena a maior quantidade até chegar na quantidade de bolas que você quer. Aí ele vai dizer assim, qual a certeza para pegar uma, para pegar 3, certo? E assim funciona. Próxima. Considerando os argumentos lógicos. Alguns nordestinos são pobres, alguns pobres são mendigos. Logo, todos os nordestinos são mendigos. Será que isso é um argumento válido, um argumento lógico válido? Será que isso é correto, esse argumento? Vamos ver. Então, vou chamar isso aqui de 1 e vamos interpretar isso aqui. Ó. Ele fala assim, ó, alguns nordestinos, que eu vou chamar de N, eles são pobres. Então, alguns são pobres. Está aqui, ó, alguns são pobres. Vou chamar de P. Aí continua. Alguns pobres são mendigos. Então, pobre tem relação com mendigo. Então, vou colocar aqui, ó, alguns pobres são mendigos. Alguns pobres são mendigos. Pobres, mendigos. Então, alguns pobres são mendigos. Então, veja só. Como não tem uma restrição, eu posso colocar, ó, ele aqui também, ó. E agora, vou poder realçar isso aqui, ó. Vai haver essa interseçãozinha aqui, ó. Então, vai haver essa interseçãozinha aqui. Então, eu posso colocar isso sem problema nenhum. Eu vou colocar aqui os mendigos. Então, veja que ele me diz o seguinte. Será que todos os nordestinos são mendigos? Claro que não, ó. Se eu colocar um nordestino aqui, uma pessoazinha aqui, ó. Uma pessoa, ela será nordestina, não será pobre e nem será mendigo. Então, esse argumento aqui, ele é o quê? Inválido. Então, é um argumento inválido. Vamos lá para o segundo argumento. 2. Ele fala assim, todos os franceses são europeus. Todos os franceses são europeus. Então, olha que interessante. Ó. Todos, você vai colocar aqui, ó, todos os franceses, eles são europeus. Maravilha. Então, todos os franceses são europeus. Jean-Paul Sartre foi um filósofo francês. Então, ó, eu vou chamar o Jean de J. Veja que Jean não é um conjunto, é um elemento. Ó. Então, Jean-Paul Sartre foi um filósofo francês. Então, vou colocar ele aqui dentro. Ó. O Jean vai ficar aqui dentro. Logo, Jean-Paul Sartre era europeu? Sim, ó, se ele está dentro dos franceses e todos os franceses são europeus, logo, com certeza, o Jean será o quê? Europeu. Então, todos os franceses são europeus. Se Jean está dentro dos franceses, Jean será o quê? Europeu. Então, esse aqui é um argumento o quê? Válido. Próximo. Olha o que é que ele diz aqui, ó. 3. Vamos analisar aqui embaixo. Todo Fluminense é brasileiro. Então, todo Fluminense, ele está dizendo que é brasileiro. Ok. Então, vamos lá. Todo Fluminense, ele é brasileiro. E todo niteroiense é fluminense. Então, todo niteroiense é fluminense. Então, vou colocar aqui, ó, quem é de Niterói será fluminense. Então, todo niteroiense é fluminense. Então, todo niteroiense é brasileiro? Então, veja que sim, ó, quem está aqui dentro está dentro do Brasil e, com certeza, isso é verdadeiro. É o seguinte, olha, se eu tivesse, ó, todo A é B. Se eu dissesse, ó, todo A é B e todo B é C. O que é que eu posso afirmar? Que todo A aqui será C. Todo A que tiver aqui dentro será o quê? C. Então, os únicos argumentos válidos aí foram 2 e 3, letra D. A proposição composta que representa uma contradição é a que está indicada na alternativa. Qual dessas opções me dá uma contradição? O que é que eu sei de uma contradição? O resultado lógico da análise sempre vai dar falso. Sempre. Por mais que eu analise todas as informações, o resultado sempre é falso. Agora, olha só. Se ele quer uma contradição na hora da prova,
você tem que fazer com que essa informação me leve para uma informação verdadeira. Se isso aqui me levar para algo verdadeiro, logo não será contradição, porque para ser contradição, tudo tem que ser o quê? Falso. Agora eu tenho que ver qual é o conectivo que eu tenho aqui, ó. É um condicional. E eu sei o seguinte, olha. E no condicional, se eu tiver a proporção P, se então que, eu já sei que ela vai ter um determinado resultado. E eu sei que o resultado é o seguinte, ó. Verdade com verdade, o resultado é verdadeiro. Verdade com falso, o resultado vai ser falso, que é o caso Vera Fischer. Continuando. Se eu tiver falso e verdade, o resultado vai ser o quê? Verdade. Se eu tiver falso, se então falso, o resultado vai dar uma verdade. Agora, olha só. Olha que interessante. Como aqui eu tenho duas opções, eu tenho aqui, ó, primeira parte, antes, que é o se, né? E a segunda parte, que é o então. O que é que eu devo fazer? Eu quero encontrar algo verdadeiro. Então, para encontrar algo verdadeiro, eu tenho que tirar esse falso aqui. Então, eu vou julgar, vou analisar e informar o seguinte, olha, eu mesmo vou atribuir isso aqui sendo o quê? Verdade. Então, olha que interessante. Eu estou dizendo que o não P, nesse caso aqui, vai ser verdade. Por quê? Porque eu não quero que caia no caso Vera Fischer para dar falso. Eu tenho que forçar que isso aqui seja verdade. Se o não P aqui dentro é verdade, quando eu jogar aqui dentro, ó, o não P tem que ser o quê? Verdade. O conectivo aqui é I. Então, o meu Q, pessoal, no I é o seguinte. O que é que você sabe do conectivo I? Ó? Se P e Q, qual vai ser o resultado? É o seguinte. Verdade e verdade sempre dá verdade. Verdade e falso, falso e verdade, falso e falso, sempre que há um falso no I, o resultado é falso. Então, beleza. Então, olha só, explicando com calma. Ó. Como eu quero que isso aqui seja verdade, ó, eu estou no I. Eu não posso, tá certo? Ou seja, eu estou querendo que isso aqui seja uma verdade. Então, eu vou querer que todos sejam verdade aqui. Ó. Vou colocar uma verdade. É eu que estou querendo essa análise. Ó. Então, verdade e verdade dá o quê? Verdade. Então, verdade, se então verdade, me dá uma o quê? Verdade. Se apareceu uma verdade, não é contradição. Então, já não marcaria a letra A. Beleza. Vamos ver se você entendeu. Vamos para a próxima. Vou apagar aqui agora para a gente ir para a próxima. Vamos ver se você entende essa ideia. Vou explicar na letra B agora. Ó. Tenta pegar essa informação. Eu estou no se então. Ele me diz que qual dessas é contradição. Mas o que é que eu quero? Se eu encontrar, eu estou arbitrando para isso aqui ser o quê? Verdade. Se eu encontrar verdade, já não é contradição, porque contradição tem que ser tudo falso. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira parte, aqui ó, primeira parte, e aqui a segunda parte. Como eu quero que dê V, eu não quero o caso Vera Fischer. Eu não quero verdade e falso para dar falso. Então eu vou dizer que isso aqui é uma verdade. Então o não P está sendo uma verdade. Se o não P é uma verdade, o P será o quê? Falso. Ok. Falso I, conectivo I, e o quê? Agora observe o seguinte, olha. Falso I alguma coisa já vai dar falso. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, V. Falso e V vai dar V. V, se então V, dá igual a V. Não deu F, logo essa alternativa não é contradição. Vamos para a próxima. Vamos lá. Você vai pegando essa informação, e se você analisa comigo. Ó. Vamos lá. Não desiste disso. O que ele está dizendo agora aqui? Ó. P ou. Olha só, no ou, quando eu pego P ou alguma coisa, P ou Q, qual é o resultado? Olha, se eu tiver V, V, dá V. V, F, dá V. F, V, dá V. Agora, F ou F, o resultado é o quê? Falso. Beleza. Então, analisa comigo. Ó. O conectivo que está aqui nessa alternativa, o conectivo está aqui é o ou. Então, se eu considerar isso aqui verdade, não me interessa quem tiver aqui, não me interessa o valor lógico que tiver aqui. Porque no ou, se tiver uma verdade, no ou, se tiver uma verdade, o resultado já vai para onde? Verdade. E se me levou para uma verdade, não é contradição. Para a próxima. Observe que eu quero ir para a contradição. Vamos analisar isso aqui, ó. Será que isso aqui me leva para uma verdade ou me leva para uma coisa falsa? Vamos analisar. Observe que aqui tem um condicional. Eu quero que isso aqui me leve para uma verdade. Então, no condicional, eu já sei, para que eu possa ser levado para uma verdade aqui, não quero o caso VF.
porque o caso VF dá falso. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, olha, eu vou dizer que isso aqui é P. Se o P, presta atenção que aqui, ó, como se tivesse um colchete aqui, ó, isso aqui tudo é que está sendo negado. O tio quer dizer negação. Está negando o que está aqui dentro. O tio quer dizer negar. Vamos lá, estou analisando aqui dentro primeiro. Estou aqui dentro dos parênteses. Estou chutando isso aqui está negando. Ó. Então vejamos, ó. Eu disse que o P vale V. Então P vale V. E que, vamos supor que eu queira que isso aqui dê V, então eu vou dizer que o Q também é V. Se então. Então, V e V dá V. Se então, V. Eu vou negar. V. Se então V dá V. Então vou negar quem? O V. A negação do V é quem? Falso. Opa, já me deu um alerta. Isso está me levando para algo falso. Porque se aqui for falso, isso aqui for verdadeiro, verdadeiro se então falso vai me levar para algo para falso. Então, provavelmente o gabarito é a letra D mesmo. Vamos analisar agora essa outra aqui, ó. Ver se você consegue ainda pegar mais uma informação, mais uma tentativa aqui para ver se você consegue visualizar o que eu estou querendo dizer. Olha, ele está dizendo que existe nessa questão uma contradição. E na contradição só vai ocorrer se todas as análises que eu fizer me dêem um resultado falso. Se aparecer um resultado verdadeiro, provavelmente eu já tenho certeza que não será contradição. Então, olha só, eu vou levar isso aqui para algo verdadeiro. Aí eu olho para o conectivo. Eu olho para esse conectivo bem aqui, ó. Ah, é o conectivo centão. No centão, eu tenho que ter cuidado com o vera ficha, porque VF dá F. Eu não quero que dê F, eu quero que dê V. Então, eu vou dizer que isso aqui vai dar V. Eu que estou dizendo, V. Então, obrigatoriamente, eu preciso que essa primeira parte aqui seja o quê? Verdadeira, porque V, se então V, já vai me dar um resultado lógico o quê? V. E se der um V, já não é contradição. Vamos lá. Agora, olha só. Se o não P é V, o P será quem? F. F, I, observa que ele vai negar isso aqui, ó. F, I, o quê? O quê, pessoal, pode ser qualquer coisa, porque no I, se tiver um falso, o resultado já é falso. Vamos supor que o Q estava V. Então, F e V dá F. Então, ele quer o não F. Se então o quê? V. Não F, não é V? V, se então V, me leva para algo que? Verdadeiro. Então, se me levou para algo verdadeiro, já não é contradição. Ah, professor, mas eu não gostei desse método. Tudo bem, você faz no braço. No braço você vai demorar mais também. Vamos lá. Vamos fazer aqui no braço. Ah, professor, achei que esse método aí eu não entendo, mas eu prefiro ele. Então, vamos fazer por meio da tabela. Ó. Eu vou fazer só a letra D, que já é o gabarito da questão, ó. Fazer através de uma tabela. Você desenharia a tabela assim, ó. P, Q, e atribuir aqui, ó. V, V, F, F, V, F, V, F. Agora, o que ele está dizendo aqui, ó? Eu vou pegar o P e Q, ó. P e Q. Estou pegando o P e Q que está lá dentro. Estou pegando esse P e Q. Vai ficar assim, ó. V e V dá V, V e F dá F, F, V dá F, F, F dá F. Ok. Agora, eu vou fazer esse aqui, ó, que eu vou chamar de X agora, para não me atrapalhar, vou chamar esse aqui de X. E vou fazer assim, ó. X, então P. Qual é o resultado disso aqui, ó? Então, o X, o resultado lógico foi, eu vou colocar aqui do lado para você ver, ó. Nem precisa colocar, mas eu vou colocar, ó. O X deu V, F, F, F. Se então, condicional. Condicional o quê? O valor de P, ó. Vou só repetir aqui o P, ó. É V, V, F, F. Eu só quero o resultado disso aqui. Então, vamos lá. Tem que saber as tabelas. Se não dominar as tabelas, fica ruim. Você tem que dominar. Se V, então V, dá V. Se F, então V, dá V. Se F, então F, dá V. Se F, então F, dá V. Pronto. Agora, o que ele está pedindo para mim? Olha, se você descobriu quem é se P, então se P e Q, então P, agora faça a negação de tudo. Ó. Você vai fazer a negação. Eu vou chamar agora isso aqui tudo de Y. Vai ficar negação de Y, para ter espaço. Ó. Negação de V, F. Negação de V, F. Negação de V, F. Negação de V, F. Então, como todas deram falso, isso seria uma contradição. Questão 17. Observe a proposição a seguir. Marvel é bancário ou Marvel não trabalha 10 horas por dia? Ele quer a negação. Então, vamos negar. Como é que eu nego Marvel é bancário? Marvel não é bancário. Está fora. Aqui está fora.
Isso aqui está fora. Então vai ficar Marvel não é bancária. Como é que eu nego o ou? Negar o ou, ele vira I. Então a negação do ou vira I. Isso aqui já está fora. Então já teria marcado a letra D. Agora, como é que eu nego Marvel não trabalha 10 horas? Ficaria Marvel trabalha 10 horas. Então ficou assim, Marvel não é bancário e Marvel trabalha 10 horas. Letra D. Próxima, 18. A negação da frase a via não é sinalizada ou há faixa de pedestre. É corretamente. Então quero fazer o quê? A negação. A negação de a via não é sinalizada é a via é sinalizada. Então a via é sinalizada. Então tá fora isso aqui. E tá fora. Então vamos lá. Como é que eu nego a via não é sinalizada? A via é sinalizada. Como é que eu nego o ou? O ou vira I. Então, vou embora isso aqui, só ficou a letra B, ó. Então ficou assim, a via é sinalizada e não há faixa de pedestre. Porque como ele fala assim, ó, há faixa de pedestre, a negação é não há faixa de pedestre. Gabarito, letra B. Então vamos para 19. Considere verdadeira a afirmação a seguir. Eu passeio de bicicleta se e somente se é domingo. A negação. Olha só que interessante. Ó. Eu já expliquei no canal, pessoal, todas as possibilidades de negação do se e somente se. Mas a mais comum de prova é o seguinte. Você simplesmente transforma o se e somente se num ou. Então vai ficar assim, ó. Ou eu passeio de bicicleta quando você for negar. Ou eu passeio de bicicleta, só trocar, não precisa fazer mais nada. Ou é domingo. Então tem que aparecer isso na prova. Então, para negar o se somente se, é só converter a frase num ou. Então ficou assim, ó. Ou eu passeio de bicicleta, ou é domingo. Gabarito, letra A. Então, se somente se negado, ele vira um ou exclusivo. Então, 20º. No estudo do raciocínio lógico, existem as proposições condicionais. Exemplo. Se Tiago sair, então seu irmão assiste televisão. Uma forma de negar essa proposição, olha só. Ele está querendo negar uma proposição P se então que. Então a negação é o seguinte, você vai manter a primeira frase, você vai substituir o conectivo, o condicional, por um I e vai negar a segunda frase. Então ele chama de mané. Manter e negar. Mané, mané, manter e negar. Então observe o seguinte, ó, mané, né? Mané, né? Manter e negar. Então veja só, como é que eu faço para negar um se então? Tá aqui, ó. Você vai lembrar, ó. Se eu vou negar o se então, é porque o se então vai sair. Aí eu vou manter a primeira e vou negar a segunda frase, segunda proposição. Então vai ficar o seguinte, manter a primeira é Tiago sair. Como é que eu adapto isso aqui? Tiago não sai, ou é Tiago sai? Como é manter, fica Tiago sai. Então, ó, tá fora a letra A e a letra B. E a letra E. Então vai ficar assim, ó. Tiago sai, não é o, é I, ó, tá aqui o conectivo I, ó. E agora eu vou negar a segunda frase. Seu irmão assiste televisão. Ficará, seu irmão não assiste TV. Gabarito, letra D. Então, toda vez que você tiver uma proposição, por exemplo, se eu digo assim, ó, se João é astronauta, então vai à Lua. Então, se eu for negar isso aqui, vai ficar o quê? Negação. Vai ser o quê? Manter e negar. João é astronauta e nega, não vai à Lua. Ele pode ir para outro lugar, para Marte, mas não vai para a Lua. Pronto. Então isso é verdade. Então grave bem. A negação do se então é manter e negar. A contrapositiva da frase, se essa rua fosse minha, então mandava ladrilhar. Famosa por ser um trecho musical, é. Ele quer o quê? A contrapositiva. Quando ele fala em contrapositiva do se então, isso quer dizer que ele quer uma equivalência. Existem aí, pessoal, duas equivalências básicas. Então, se eu tiver uma proposta assim, ó, se P, então que, qual seria a primeira equivalência? Seria a contrapositiva. Contrapositiva, você troca de lugar e nega ambas. Não que, se então não P. Você troca de lugar e nega ambas. A outra equivalência é o que eu gosto que você lembre assim de eknomen. Se fosse uma palavra em inglês, ó. Eknomen. Então você vai negar, aqui quer dizer, esse N quer dizer negar. No, negar. Você vai negar a primeira proposição, não P. Agora você vai colocar o conectivo ou. Só ajeitar aqui que eu coloquei parecendo U. Você vai colocar o conectivo ou e vai manter a segunda. Ó. Pronto. Essas são as equivalências
que nós temos. Só que ele quer a contrapositiva. Então o que vai acontecer? Na contrapositiva, esse segundo então aqui, ó, esse então, que está aqui na segunda parte, ele vai virar um se. E você vai negar isso aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Se eu não mandei ladrilhar, aqui já está na letra B, ó. Se eu, ajusto o verbo, ó. Se eu não mandei ladrilhar, esse se vira um então. Então, agora nega essa rua fosse minha. Então, a rua não é minha. Gabarito letra B. Contrapositiva, você troca de lugar as frases, mantendo o sentão e nega ambas. Tranquilo? Então, pessoal, por aqui eu vou encerrando essa nossa revisão para o concurso da Prefeitura de Água Branca. Espero que você faça uma boa prova, consiga acertar todas as questões e que você consiga êxito nessa prova, que é justamente o quê? Garantir a sua vaga no concurso. Então, espero ver vocês nas próximas correções. Até mais!